Salve, energias! Aqui quem fala é o Chris. Sejam muito bem-vindos a mais um Fora da Linha. Sempre esqueço como é que apresenta essa coisa aqui. E como sempre, eu nunca estou sozinho. Vamos aqui falar sobre esse tema meio que rushado aqui, porque eu estou com a garganta. Por mais que não pareça, ela esteve pior no início da semana, mas ela está melhorando aos poucos, mas não quero forçar muito ainda assim. Não estou sozinho, se apresente meu co-host. Olá, meus caros ouvintes, seja o horário a qual você esteja escutando isso aqui. Como vai você? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E de forma improvisada aqui, até porque eu também estou cansado, eu carreguei 1 milhão de latas de areia e tijolos para começar o Fora da Linha, episódio número 39, o podcast que mais trabalha no Brasil. Qual que seria um Talvez não dos produzindo assuntos que a gente... conteúdo, né? Mas mas também quando vem é conteúdo premium. E sobre o que a gente vai baseado. falar hoje? Vamos falar sobre o que aconteceu com o Bolsonaro, né, galera? Cara, muita coisa para comentar. É aquele tipo de podcast que eu evito, mas hoje eu estou empolgado de poder comentar a respeito disso. Logo você, cara, que não é tão aficionado por política nacional. Pois é que assim, a questão é que você vê os dois lados, os três lados, cara. Você vê a direita, você vê a esquerda e você vê aquela galera ali que tá. Como é que eu posso descrever essa galera, mano? Vamos chamar de apolíticos. Eu vi isso aí num dos meus Isso, primeiros trabalhos, cara. Uma frase que isso. não saiu da minha cabeça. Tem essa galera. E você também tem a galera que, tipo, que tá lesionada dos dois lados. Depois eu vou dar uma explicação melhor do que é essa galera aí. Mas vamos focar nos três polos e depois eu falo dos malucos. Ah, sim. Cara, eu não tava sabendo disso aí, tipo, depois que acabou as eleições, eu meio que, tipo, caguei, foda-se, Bolsonaro. Foda-se política no geral, cara. As únicas coisas que eu ficava sabendo é quando o nosso excelentíssimo chefe de Estado fazia alguma coisa sensacional, cara, tipo taxação de piques, né, que voltou atrás, enfim, aumento de imposto, anyway. Mas, cara, eu não tava sabendo de nada do Bolsonaro, sinceramente, até porque eu achava que ele tinha quitado, sabe? Pô, o cara ganhou uma eleição, tudo. Não tem mais o que fazer, tipo, sai fora daqui, sabe? Pelo menos eu, se fosse ele, eu teria feito isso. Acho que nem no Brasil eu tava mais. Existem algumas coisas que ele não pode fazer. Inclusive, essa é uma delas. O que O que? acontece? Sair do país? Isso, ele não pode. Mas ele tava fora do Ele não país podia. durante. Tipo, depois Mas que é ele que tá. perdeu. Ele não podia estar fora. Ele não podia estar fora do país e agora que ele não pode mais mesmo. Ai, ai. O que acontece é o seguinte com o nosso querido Bolsonaro. Isso que tu mencionou é interessante. Eu tô vendo a minha voz com eco, é meio deprimente, mas eu vou fazer um esquema aqui para ele não conseguir. Ah, Cara, acho que não vai dar problema não. Tipo, a forma que eu tô escutando aqui parece estar normal, cara. beleza. Vamos seguindo aqui o baile. O que acontece com o Bolsonaro? O cara, ele tava com vontade realmente de quitar do servidor, né? Da Osfop. Alguns podem alegar que, mano, ele saiu porque ele sabia que tava sujo, as coisas estavam feias pra ele. Outros, mano, ele tava puto pra caramba, mas sabia que não podia fazer nada, então era isso mesmo aí. Eu não enxergo dessa forma, eu acho que sim, o Bolsonaro, ele sabia que a situação ia azedar pra ele a partir do momento que ele saísse do colo da presidência, e azedou. E aí a gente tá vendo aqui que provavelmente esse vai ser um dos primeiros movimentos contra o Bolsonaro, e pode anotar aí que até, sei lá, não sei se nesse ano, mas até os próximos 2 anos aí, a gente vai ter mais novidades a respeito do caso Bolsonaro. Cara, sinceramente, depois que eu vi isso aqui, a minha sensação que eu tenho é que de forma lenta e gradual ele ainda vai parar na cadeia. Tipo, eu não sei porquê, mas eu tô com essa sensação. Até porque você olha a trajetória, né? Vamos lá, vamos pegar o contra-oponente dele aí, que ele disputou as eleições. O cara ficou na cadeia por um tempo, ele saiu de lá, foi absolvido. Um dos ministros do Supremo aí tinha falado até em, vamos dizer assim, não um pedido de desculpas, ele usou uma outra palavra. Tinha um nome, era.
cara, como se fosse um ressarcimento, tipo, alguma forma de pagar por supostamente ele ter ficado injustamente na cadeia. Estavam cogitando de fazer alguma coisa assim, tipo, sei lá, dar dinheiro pra ele, alguma parada assim. O cara foi absolvido de um monte de coisas que ele claramente cometeu e ele ganhou. Eu até tinha visto uma notícia, né, logo depois que saiu que o Bolsonaro ficou inelegível, de que ele foi o primeiro presidente a ficar inelegível sem ter uma condenação por corrupção, cara. E isso é uma parada muito interessante porque mostra quem é que realmente manda nesse país, né? Eu, a impressão que eu tenho é que, sabe, tipo, mesmo quando ele tendo ganhado, acho que de fato ele não ganhou, sabe? Acho que a corja que tá no poder sempre teve no poder. Você acha que daqui para baixo é só bad ending pro Bolsonaro? Tipo, literalmente it's over, igual eu falei, será que ele vai pra cadeia, cara? Antes de eu falar sobre isso, eu gostaria de comentar um pouco a respeito de crimes. Sei que o YouTube ama essa palavrinha, né? Mas vamos lá, quando você pega, vamos usar a Bíblia como exemplo, porque o ouvinte gosta de Bíblia, né, ouvinte? Certo, aí sim. No antigo Israel, quando você via os crimes lá que acontecia, quem julgava a maioria dos crimes eram os juízes, né? No final de contas, tem um livro bíblico chamado Juízes, que é basicamente tipo leis e cumprimento de leis e pessoas que se fuderam na mão. Não, pessoas que auto se prejudicaram e tiveram o castigo mais do que justo. Eu vou dizer dessa forma. Então, por exemplo, você viu pessoas morrendo quando elas cometiam assassinato. Então, se você matou alguém, você vai ser morto por isso. Se você matou alguém acidentalmente, você teria que se justificar, né? Você teria que se justificar e se apresentar para os juízes. Caso contrário, o vingador de sangue poderia, e se ele fizesse te matar, você não poderia fazer nada a respeito disso. Afinal de contas, tá morto. Enfim, e o cara Aham. também, o cara não pagaria por assassinar o cara que matou alguém injustamente, foi isso que eu quis dizer. Só que você também tinha outros tipos de crimes. Crimes que hoje em dia não são considerados mais crimes. Por exemplo, traição. Se você traía o seu cônjuge, ou se você fazia algum tipo de coisa extraconjugal que prejudicasse tanto o marido como a esposa, você morria. Onde é que eu quero chegar com essa história? Existem crimes na política, em geral. Seja ela presidencial, seja ela na parte do poder, né? E uma das alegações do STE aí, né? Por ineleger o Bolsonaro. Então, sim, corrupção é um crime muito bosta. Eu diria que é o crime padrão político. A maioria dos políticos já fez, vão fazer, ainda estão fazendo. Neste momento, tem políticos de alto escalão fazendo. Só que, só que, ele não é o único crime, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, eu não sou aquela pessoa que vai dizer pra você, pô, o Bolsonaro, ele não é corrupto, logo ele não cometeu crime nenhum, entendeu? Do meu ponto de vista, existem sim outros crimes que ele pode responder. Eu preciso realmente deixar bem claro que as alegações a respeito de abuso de poder do governo Bolsonaro não são necessariamente as coisas às quais eu estou me referindo aqui. Como eu estou dizendo, eu estou apenas me referindo a diferentes crimes pelo qual alguém pode responder, fora a corrupção. Só que de um ponto de vista geral, eu acredito que sim. Se ele realmente for comprovado de que ele cometeu tais crimes que não envolvam a corrupção ou até mesmo que apareça posteriormente seja comprovado, eu acho que ele deveria sim pagar. Só que o ponto em questão aqui é com respeito às alegações, né? Uma é de abuso de poder e a outra é com respeito à manipulação das mídias, né, para poder conseguir vencer a eleição. Se ele fez essa segunda aí, parabéns, ele fracassou miseravelmente, porque ele perdeu. Então, eu queria saber de você, Ritome, agora que você me perguntou, só para responder, eu acho que sim, ele vai ser preso. Você acha que ele cometeu abuso de poder político durante o governo dele? Não, vamos lá, vamos destrinchar as duas alegações. A primeira é de abuso de poder e a segunda é de manipulação de resultados.
Eu lembro no dia das urnas, cara, em que, tipo assim, teve um chefe, tipo, um dos chefões da Polícia Federal, que tava parando ônibus de caravanas petistas, porque supostamente acho que tinha alguma malandragem, acho que tinha compra de votos, salvo engano. Eu lembro que tipo, o pessoal fez um estardalhaço lá na hora, lá, falando que isso aí era abuso de autoridade, que estavam impedindo o Nordeste de eleger o Lula. Enfim, toda aquela discussão baixa IDH. Mas voltando aqui para abuso de poder, cara, eu fico surpreso quando eu vejo alguma notícia de, por exemplo, o Bolsonaro pode ser indiciado por organização criminosa, por alguma coisa assim. Sendo que, cara, você olha os 4 anos de governo dele, a última coisa que a única coisa que mais faltava nesse governo era a organização, cara. Infelizmente, o cara poderia até não fazer esquemas de malandragem, mas é porque ele era amador demais, sabe? Eu lembro muito bem, por exemplo, de no começo do governo dele, o que mais pegaram no começo, tipo ali 2019, mais ou menos, foi a questão da Amazônia, né? Falaram que tipo, tava pegando fogo, né? Tinha até o pessoal fazendo escândalo. Teve aquela mulher lá que pintou a Amazônia pegando fogo no corpo, botou tipo uma girafa na testa, um panda, muito bom. E cara, eu lembro que nesse período ele postou um vídeo em defesa, né, falando que isso acontece na Europa também. Ele pegou um exemplo de um país nórdico, acho que era a Suíça, falando que, tipo, na Suíça também tem um monte de desmatamento e o pessoal não fala nada. Porém, o vídeo que ele postou reclamando não era da Suíça, isso aqui era tipo da Noruega, tá ligado? Enfim, esse era o nível de amadorismo dele, da equipe dele, né? Há não muito tempo atrás, um dos filhos dele postou uma notícia sobre o aumento da gasolina, né? Falando, tipo, Carol, como é que o governo é vagabundo, não sei o quê. Porém, ele não se tocou na data da notícia de que era de agosto do mês passado, ou seja, ele estava mostrando uma notícia de aumento de gasolina do período do pai dele. Então, desculpa, cara, esse negócio de é, organização do Bolsonaro não dá para acreditar, viu? O cara era muito amador. Tanto aqui, até para voltar nesse assunto, eu acho que o Lula tá fazendo tudo que o Bolsonaro deveria ter feito no começo, cara, que era acabar com todos os inimigos políticos dele, cara. Infelizmente, o PT, ele é uma quadrilha que não quer sair do poder, cara. E por isso que tá todo mundo pagando agora, cara, por ousar tentar tirá-los do poder. Você vê, cara, se talvez ele tivesse sido implacável, se em 2019 ele tivesse mandado todo mundo pra cadeia, ou até ter baixado o espírito de Pinochet e levado a galera para andar de helicóptero, talvez isso não tivesse acontecido, né? Mas, anyway, O PT só saiu de fato do poder quando rolou o impeachment, tá ligado? cara, ele saiu, mas não é pelo motivo que você tá pensando, tipo, porque o povo se levantou. Não, cara, porque é o seguinte, tem outro grupo, além do PT, que manda no país, cara, Ah, que é o sem sombra de Centrão. dúvidas. Não, na verdade, eu vou dizer, eu vou até além. O Centrão é o que mais domina. É o que mais domina. Por isso que tipo, tanto que o Michel Temer, né, que entrou, ele era um cara de centro, e eu acho que é por isso que ele conseguiu passar com tanta facilidade tudo que ele queria. Eu lembro da reforma da Previdência, né, que, tipo, tinha até professor na escola, na época, falando que a gente ia ter que trabalhar 1 milhão de anos, enfim, protestando, né, fazendo propaganda política em sala de aula, e, Diferença cara, zero. ele conseguiu passar sem dor de cabeça, velho. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro, cara, já que passar uma reforma de Previdência, eu acho que ia ter 1 milhão de alterações. E é muito provável que um dos dois talvez não conseguisse passar, entendeu? Já o Temer, você vê que o que ele precisava fazer e foi necessário, cara, o Temer, acho que por ele ser um cara de centro e ser um cara que, pelo menos na concepção do brasileiro, não fede nem cheira, acho que foi por isso que ele conseguiu passar tanta coisa e, sei lá, cara, nos últimos 10 anos, os dois que ele ficou foi o período mais tranquilo, politicamente falando. E fato é, né, cara, 2016 até 2018, acho que politicamente foi os anos mais felizes do brasileiro, porque todo mundo estava feliz que tirou a Dilma e estava todo mundo empolgado, achando que o Bolsonaro ia virar o novo Pinochet e ia botar ordem no país. Bons tempos. Sim, sim, foi uma época legal. Até mesmo eu que não sou muito de política, eu falei, não, mano, agora a gente vai virar uma Noruega parte 2 aqui. Saudades, cara. Agora, respondendo a segunda coisa que você falou que. Qual é que era? Tipo, a primeira era. É com respeito ao abuso de poder do Bolsonaro e segundo sobre a manipulação
das mídias nas eleições, tipo, usar a Jovem Pan e entre outras. Ah, sim. Bom, eu meio que respondi a segunda, né, ao invés da primeira, que eu falei que isso não é possível, porque a primeira coisa, né, que faltou nesse governo foi a organização. E então vamos responder a primeira, né, que é abuso de poder. Cara, isso também não existe. Tanto que, se você for parar pra pensar, tudo que, entre aspas, não é de direita passou, cara. Mano, ele aprovou a lei que facilitava, tipo, mulher poder prender pessoas, tipo, sem prova, sabe? Tipo, coisa que claramente, se fosse um governo legitimamente conservador, isso não ia passar. E, Pois é. as, e tem mais uma coisa que, né, vai estendendo tudo. Quando eu tinha visto, né, que ele foi julgado e foi condenado inelegível, o que eu achei? Tipo, é bom que você me falou, né, que foi por esses dois motivos. Porque o que eu achei? Eu achei que ele teria sido condenado por, vamos dizer assim, crimes da pandemia. Vamos deixar dessa forma. Que Pensei a inclusive, mesma coisa. que inclusive eu acho que, como falou, se ele for para cadeia, talvez usem esse motivo de que supostamente ele dobrou o número de mortes que, vamos dizer assim, se tivessem sido tomadas medidas, o número real seria menor. Não acredito nisso, enfim. É, mas enfim, é só uma especulação, né? Eu acho que se ele for pro Chinindró vai ser com essa desculpa. E, cara, a segunda coisa de abuso de poder, velho. Se a gente falasse realmente quem que. Vamos falar aí do Super Xandão, só que sem o Super, né? Ele É. seria o cara que realmente manda no país, velho. O Monark tá aí, né, velho? Ele Quem teve que. bateu o martelo do poder do rolê do Bolsonaro foi o Xandão. Não, cara, e você olha como é que é um povo abobado, cara, que tudo passa na mão desse cara. Nem o Lula, tipo, ele, vamos dizer assim, que seria o presidente, cara, ele julga tanta coisa igual esse cidadão aí, velho. E ninguém fala nada, velho. Não, você quer um título de comparação para o ouvinte entender? Atualmente, no Japão, temos o imperador japonês lá, O eu não sei. primeiro-ministro. Não, aí que tá. Temos o imperador. Mas quem manda no rolê é o primeiro-ministro, entendeu? O Que imperador, ele inclusive, né, tinha ido tá de de feito lá. americanos, velho, há um tempo atrás, o Shinzo É, Abe. então, no caso aí, você já consegue ter uma noção aí de quem tem os superpowers aí dos governos. Ah, cara, mas vamos lá, tipo, no caso do Japão é entendível porque, infelizmente, cara, o mundo tradicional morreu. E as duas bombas atômicas no Japão, curiosamente, foi a tampa do caixão. Agora, vamos lá, a gente vive numa república, né? Infelizmente, a merda do Brasil. Cara, o chefe de Estado, ele tem que pedir bênção, cara, para um ministro de uma Suprema Corte, velho. É estranho. Eu vou deixar dessa forma, né? Ele falou, eu acho que nem o Lula passou tanta coisa igual esse cara já passou. E isso se repete também em outros locais, né? Por exemplo, cara, acho que a CIA e o FBI têm muito mais poder, por exemplo, nos Estados Unidos do que o próprio o Presidente João americano. Dendê. Exatamente, velho. Então, A questão acho é, que é ele. qualquer presidente é subordinado a essas instituições. O pessoal pensa que o Barack Obama fez alguma coisa para o país, coisa nenhuma, cara. Ele estava seguindo lá o roteirinho. Sim. Então, cara, acho que é improvável do Bolsonaro ter feito abuso de poder, que não tinha poder nenhum. De certa forma, até como o Lula tem, tipo, o Lula tem o poder de destruir, cara. Agora de melhorar, ele não tem poder nenhum, cara. Mesmo que ele tivesse, eu não acho que ele ia fazer, mas, igual Na falou, cara, se verdade, ele o fizer Lula alguma está numa merda. situação, o Lula tá numa situação muito complicada, cara. Eu diria que a situação atual do Lula é pior de quando o Bolsonaro entrou no governo. Por que exatamente? A questão é a seguinte, o Lula, se você lembrar bem dos resultados das eleições, eu acho que ninguém vai se esquecer disso tão cedo, ele quase por poucos votos, por assim dizer, ele não passou. Ele passou ali por um número bem restrito de votos. E o que acontece? Consequentemente, ele sabe que qualquer movimento em falso que ele der, e, tipo assim, quando eu digo movimento em falso, não é simplesmente, ah, sei lá, passar uma lei e, por exemplo, deixa eu pensar aqui, o IPTU vai para 200%, uma coisa idiota, assim. Não, não é esse tipo Uhum. de coisa que eu tô falando.
Ele sabe exatamente quais são os pontos que agradam um lado, quais são os pontos que agradam o outro, e ele está tentando fazer um governo do ponto de vista de esquerda, porém aprovando muitas coisas de, entre aspas, direita, entende? Então ele tem que fazer Tipo, um governo duplo, tentando equilibrar os ovos, acontece que ele não faz nenhum dos dois. Então, assim, a situação do Lula é tipo, se ele fizer um movimento em falso para um dos lados, ele roda. ah, sim. Cara, vou ter que discordar de você, até porque eu acho que a situação do Lula é bem confortável. Opa. Foi mal, acho que entrou numa chamada que não sei se ouviu aí. Mas olha só, vamos lá, cara, o que eu não concordo contigo? Porque, cara, vamos lá, o que a gente percebeu desde 2018 pra cá, cara? Que a direita não tem organização nenhuma. Os caras não protestaram na hora que era pra protestar. Quando não devia ter protestado e sim feito, entre 1.500 aspas, bagunça, não fizeram. Protestaram. Ó, o que acontece? Na Antes de eu hora errada. continuar. Não, acontece o seguinte: antes do Lula, antes do Bolsonaro realmente ter as eleições e tal, tudo, bem próximo das eleições, eu lembro que houve alguns movimentos de tentativa de protesto, só que o próprio Bolsonaro barrou. Ele fez. Então, E aí é que tá. Quando o seu líder político, entre aspas, barra qualquer tipo de movimento de direita, fica difícil de você defender, entendeu? não, e de quebra, não sei se você viu, tipo, eu que infelizmente acompanho o Twitter vi, cara, teve uma galera, principalmente da direita mais liberal, né, e eu tenho uma opinião sobre liberais conservadores igual a do judeu Baruch, é, é o seguinte, cara, tinha gente comemorando, falando, ah, não, cara, agora é a vez, cara, da nova direita. Sabe quem que os caras estavam falando, cara? Danilo Gentili, enfim, essas galeras desse tipo, o Zema, o Tarcísio, que, cara, não O vai, entendeu? Moro, um Tipo, esse é tempo o atrás tipo. aí. Então, pra você ver, esse é o nível de organização dos caras, velho. Talvez, e muito talvez, cara, isso eu não falo com convicção nenhuma, velho. Vamos dizer assim, a direita só tem uma chance no Brasil, cara, o dia que, se é que você me entende, o Lula for de americana, sabe? E, infelizmente, cara, a história da humanidade nos mostra que ditadores não morrem cedo, cara. Pra falar a verdade, eles vivem até que bastante tempo. Então, né, para piorar. Então, de quebra, você não tem uma organização. Então, por exemplo, se o cara caminhar com alguma coisa da direita, quem que vai xingar? Os caras, no máximo, os caras vão pisar duro, né? Vai ficar por isso mesmo. E no caso da esquerda, né, velho? Todo mundo, vamos dizer assim, ama o velho, né, cara? O pessoal meio que não se importa muito. Vamos lá, cara. O que melhorou na vida do brasileiro de lá pra cá, cara? As coisas que, vamos dizer assim, não descarrilhou, cara, foi, vamos dizer assim, gestão do governo passado. Inclusive, eu vejo muita gente falando que economicamente a gente só não quebrou por causa do presidente do Banco Central que foi escolhido na gestão passada. E, enfim, né? Tipo, cara, eu ainda acho que tá na mesma. Tipo, eu acho que a gente tá se recuperando gradualmente da pandemia, então sim. Por exemplo, o dólar deu uma baixadinha, tipo, você vê hoje, obviamente, ele tá mais baixo, mas eu acho que é muito mais uma recuperação gradual. E mas ainda assim eu não vejo melhora, sabe? Ainda acho que vai ser tão ruim quanto sempre, cara. A gente sempre vai continuar ganhando menos do que a inflação. É, violência, cara, estourou. Tipo, eu tava vendo uma notícia, cara, de roubo em casas em São Paulo, né, cara? Nesse primeiro semestre, adivinha, né? Obviamente disparou. Tipo, agora a Taxa de coisa que crime pelo menos. está gigante. Então, o que eu tinha falado no vídeo depois do resultado das eleições, cara, parece que tá se concretizando, velho. Que talvez em aspectos gerais, o governo do Lula não fosse ruim, com exceção de segurança, cara. Que eu falei que segurança isso aqui ia virar um caos e aparentemente tá caminhando, cara. Se preparem. É Então, complicado. Eu diria assim, também assim, eu percebi, talvez eu possa estar falando merda, ah, com respeito a empregos. Um aumento muito grande de empregos do âmbito informal uhum, e uma queda considerável dos empregos formais, tipo de CLT e carteira assinada. Eu é não sei até verdade, que né? ponto isso chega a ser um problema, mas se você tem uma renda que não é fixa, eu acho que não é algo bom.
entendeu? Sim, sim. Não, eu lembro que eu tive essa notícia que emprego CLT caiu. Tipo, eu não sabia que emprego formal tinha aumentado, né? Não, Cara, interessante, é bom saber disso. o informal tem teve um certo aumento, né? Porque, querendo ou não, se você Uhum. não tem empresa de contratante, você tem que se virar, filho. É, já que, sei lá, até quando vai ter dinheiro pra dar auxílio pra galera. Não, tá certo. Foi bom que você me comentou isso aí. Mas só pra matar aquela informação que você falou, eu não acho que ele cometeu nenhum dos dois, cara. E vamos deixar até uma questão bem clara pro ouvinte aqui. É, talvez sim, eu concordo que presidentes eles têm que responder criminalmente por cagadas que eles fazem, né, cara? Até porque um erro que um cara desses faz pode levar a custar a vida de milhões de pessoas. A questão é, cara, será que os caras não foram longe demais, né, velho? Se for ver, tem gente que fez coisa muito pior e não só tá livre, como foi reeleito. E eu nem tô falando do Lula aqui, eu tô falando do Collor. Cara, o Collor é a maior prova de que o brasileiro é o povo mais burro do planeta, politicamente falando. Ele foi um cara que foi o primeiro cara que sofreu impeachment, por quê, cara? Meteu a mão na poupança do povo, cara. Mano, eu conheço história de gente que se matou, cara, tipo, foi pra corda, velho, porque quebrou. Aí vão lá, Não, tiram o foi cara, um bagulho feio, velho. então, aí tiram o cara, anos depois esse cara ganha mais de uma vez pra senador, pra governador. Então, cara, o que eu vou comentar, velho? Politicamente falando, é o povo mais burro do planeta, velho. É complicado. A questão é a seguinte, é, política é poder. Mesmo o poder político de um presidente sendo pouco, há de concordar entre nós aqui que o político, o presidente, ele tem certa medida de poder. A E que imagem, cara. isso, eu acho que só de você estar. Aí que tá, é uma faca de dois gumes, eu diria. Eu diria que para um cara que realmente tem poder, vou falar isso de uma forma mais tranquila aqui para poder não dar BO para nós. O cara que ele realmente tem poder, ele não vai querer que as pessoas vejam quem ele é. Então, para ele compensa muito ter um cara de bucho ali na frente, da escolha dele, que faça tudo da forma como ele quer, e assim ele consegue manter o poder dele e ao mesmo tempo não se prejudicar. Não sei se você concorda comigo. Eu estou falando de teoria de cem por conspiração aqui, estou cento falando apenas a respeito de poder. Não, isso é verdade, pô. Igual, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, vai, a Forbes. Tipo, qual que é a coisa mais famosa que a revista Forbes faz? É pegar aquela lista de, por exemplo, futuros milionários, né, de mentes brilhantes, e é claro, né, a lista das pessoas mais ricas do planeta. Cara, aquilo ali vamos dizer assim, uma lista pública. É tipo, só pra, tipo, algum dia se quiser pesquisar no Google, tipo, quem que é o cara mais rico do planeta? Tipo, esse fulano aqui segundo a Forbes. Cara, quem realmente tem mais dinheiro do que todos os top 10 da revista, muita gente não sabe quem é. E é difícil de você procurar. Isso que você falou é 100%, porque se você nem Só sabe título de quem que exemplo, é o só inimigo, título de exemplo aí. Uma pessoa que todo mundo conhece, mas que não tem dinheiro nenhum, mas ao mesmo tempo tem muito dinheiro. Provavelmente é mais rico do que esses caras que aparecem aí. O Putin. O Putin, ele tem muito dinheiro. Só que, ao ponto de vista do mundo, por assim dizer, ele é alguém que não tem nada no nome dele. Entendeu? Então, tipo assim, tem essa questão de você saber esconder bem o jogo. E existem muitos líderes e pessoas bem influentes que sabem esconder bem o que elas realmente são e o que eles realmente têm. cara, o caso do Putin é bom, porque, igual falou, tipo, geralmente o presidente é só um símbolo. Mas quando não é, quando é alguém que realmente manda, é um cara poderoso. Aí sim, tipo, aí tá certo. Mas anyway, cara, eu não acho que o Bolsonaro cometeu nenhum desses dois crimes. E, sinceramente, cara, se por isso, por abuso de poder, Eu entre acho que aspas, esses dois motivos não seriam os motivos mais ideais para poder jogar o Bolsonaro, do meu e ponto outra de vista. coisa, e outra coisa, se for isso que faz ele se tornar inelegível, cara, então a corte político inteiro aí deveria estar em coisa pior, cara, até. Mas, anyway, e como é que você acha que vai ser o desfecho disso aí? Como falou, cara, se ele não der uma de maluco, cara, e for para as melhores ilhas fiscais do planeta, velho, eu não acho que ele vai parar no Como é que é? Chilindró, velho. Ele vai pra. Como é que é o nome daquele lugar lá da Blaze?
Ele vai pra É, Curaçao. Ah, e se ele não for pra Curaçao, ele vai pra. Ele que escolhe, ou é Curaçao ou é Bangu 8. Aí é a escolha dele. cara, vai comprar aquelas casinhas de filme americano e já fica lá escondido. Muito bom. Não, Ah, tá bom, tomou até de casinha Skipil, né? eu acho que provavelmente ele não vai fazer isso. Mas talvez, se ele fizer, não seria estranho, dado em vista as últimas atitudes dele. Uhum. Por exemplo, o lance da Disney lá. Ah, sim. Não, tá certo. Anyway, né, cara? Só o futuro dirá. E não sei, tipo, às vezes eu tenho a impressão de que a América Latina, e sim Latina, que o Só uma coisinha continente antes da sul-americano é uma gente, bosta. uma coisinha antes da gente terminar, mano. Eu acho ridículo. Agora vamos combinar que um negócio que eu achei ridículo foi isso aqui, ó. É, o STE, tal, o TSE, na verdade, decidiu tornar Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos, a contar das eleições de 2022. Agora presta atenção. O placar ficou em 5-2 contra o ex-presidente. É sério que num caso desse existem apenas 7 juízes? Não, cara, Muito, e muito bom, é cara. tão legal, cara, essa farsa de democracia que com certeza você aí, ouvinte, assim como eu, aprendeu na escola a questão dos três poderes, né? De que o executivo, o legislativo e o judiciário, cara. E que você precisa da aprovação dos três, né? Para alguma coisa passar. E é muito interessante quando você olha que a questão desse juiz, né? Tipo, do TSE, enfim, né? Do Supremo aí, né, cara? Dos 11, né? Não tem ninguém para barrar o poder deles, né? Então, não sei, né? Acho que talvez seu professor de sociologia e de história mentiu para você sobre uma farsa maravilhosa chamada democracia. Enfim. E Democracia. demoniocracia, isso mesmo. E só para matar minha opinião realmente, cara, eu não sei, às vezes eu tenho a impressão de que a América Latina tá fadada, velho, a viver na mão de corrupção e narcotráfico. Não sei, velho. É Pelo complicado. menos Eu hoje acho eu não que vejo um ressurgimento, entre aspas, da direita ou de alguém que não está no jogo político de verdade. Tipo, eu acho que quem entrar, entre aspas, da direita é alguém que tá fechado com os caras, entendeu? eu acho que esse não é nem o nosso problema, cara. Se for parar para prestar atenção na atual situação no mundo aí, questão de guerras, questão de cada vez mais um governo forte como ferro e fragilizado como barro, você deveria se preocupar mais com a sua integridade física e principalmente o que vai acontecer com você e com a sua família, velho. Porque se depender desses governos aí, Não, eu tô exatamente assim, cara. Tirando o. Só tenho quatro pilares hoje que eu me importo, cara. Deus, a minha igreja local, os meus amigos, ou seja, tipo, você e a minha família, cara. De resto, caguei para o Bostil, né? Eu amo essa frase. Bostil, lixil, macaquil. E é isso que o homem íntegro tem que pensar, cara. Porque senão ele enlouquece aqui. eu assino embaixo do que você disse, mas eu ainda adiciono, em vez de só o Bostil, cara, eu coloco o Mundil mesmo, porque, sei lá, mano, é daqui pra é daqui, como é que é? Daqui pra frente e só pra trás. Ah, sim, tá certo. Então acho que é isso, né? Ficou bom, cara. Acho que deu pra falar um negócio mais rapidinho aqui pro ouvinte não cansar muito. Aqui na É, mano. descrição vai ter o nosso e-mail, então se você quiser mandar xingamentos, agressões verbais, histórias, opiniões, pode mandar que a gente vai ler ao vivaço aqui o seu e-mail. E por hoje é só. Meu nome é Ritomi e eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso aí, pessoal. Estamos fechando esse podcast por hoje aqui. O Rito me disse tudo. Comente nos comentários qualquer coisa que vocês tenham para comentar. Vamos engajar esse vídeo para que o canal volte aos holofortes. Não vamos falar de Discord. E um forte abraço a todos, Ariverdes.